Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero esclarecer um ponto para você referente a como a reprogramação biológica concilia dois lados importantes da nossa vida, dos nossos conflitos e das terapias. Essas áreas são a biologia e o sistêmico. A parte biológica referente à nova medicina germânica, nos estudos do Dr. Hammer, e o que nós chamamos na reprogramação biológica de biologia familiar, que é baseada nos estudos das constelações familiares de Bert Hellinger. O que eu vejo nesse sentido? Que na prática muitas pessoas, muitos terapeutas acabam se atrapalhando, se confundindo em algumas questões, passando por situações conflitantes que acabam ficando mais difíceis de ser solucionadas por não haver essa conciliação. Acontece que quando a pessoa só tem ou a visão, o conhecimento biológico, ou somente a visão sistêmica, isso se torna limitado. A que ponto? Quando a pessoa pega um paciente, um cliente que chega com uma queixa biológica e ela só tem conhecimento da constelação sistêmica, ela provavelmente vai tentar usar aquilo que ela aprendeu, aquela técnica que ela conhece, com que ela trabalha, para resolver aquele problema. Só que há um detalhe: quando você quer pregar um prego numa madeira, você vai utilizar um martelo ou uma chave de fenda. Então são ferramentas diferentes, um martelo e uma chave de fenda, e cada uma é utilizada para um fim específico. Se você quiser pregar um prego numa madeira, você vai utilizar um martelo. Se você utilizar uma chave de fenda, pode ser até que você consiga cumprir a sua atividade, mas isso vai demorar muito. Talvez você quebre a sua ferramenta, talvez você vá desgastar um tempo desnecessário com isso. E a mesma forma o inverso. Então, se chega uma pessoa com uma queixa sistêmica, com um padrão de repetição, de lealdade ao sistema familiar, e tenta utilizar a biologia, a nova medicina germânica somente para resolver esse problema, provavelmente não vai dar certo, ou pelo menos não vai conseguir obter um resultado tão efetivo, tão eficaz e no prazo esperado, porque está sendo tentado resolver um problema com uma ferramenta que é para outro tipo de problema. E o que acontece? A reprogramação biológica ela é justamente tão incrível, tão magnífica nesse contexto, do meu ponto de vista e de muitas pessoas, muitos colegas de trabalho, exatamente porque concilia esses dois pontos, certo? Então, o que é biológico, o que acontece com o nosso corpo é muito específico. O corpo ele não é filosófico, certo? Então, o que acontece com o corpo? Se você tem uma manifestação física, uma alteração biológica, isso acontece porque você viveu um evento dramático na sua vida, que nós chamamos de DHS, ou choque biológico, e esse evento dramático, inesperado, ele vai desencadear uma percepção, ele vai se originar de uma percepção da pessoa, e essa percepção vai afetar uma área específica do cérebro, e essa área específica do cérebro vai descarregar no órgão, na forma do que nós conhecemos como doença. Então, cada enfermidade, cada doença, cada sintoma possui o que nós chamamos, na reprogramação biológica e principalmente com base na nova medicina germânica, de sentido biológico. Ou seja, nenhuma manifestação física acontece por acaso, por azar, por má alimentação. Eu estou falando de doença, certo? Claro que se você comer muito, comer errado, você vai ter um reflexo no seu corpo. Mas ninguém se torna obeso, por exemplo, por alimentação. Obesidade é um conflito biológico, como eu postei na minha página alguns dias atrás. Então, para que haja essa alteração biológica, doenças em geral, é essencial e fundamental que haja esse choque biológico, correto? E é isso que nós vamos buscar quando a queixa do paciente for biológica. Quando você só tem as constelações sistêmicas, só tem a biologia familiar, só tem essa lógica, o que vai acontecer?
essa pessoa vai ter uma doença, a pessoa chega lá com um sintoma físico, uma miopia, um câncer de próstata, um câncer de fígado, e isso vai ser encarado por esse terapeuta que trabalha com as constelações do ponto de vista familiar, como se essa doença tivesse sido passada através de uma lealdade, de um padrão sistêmico, através de gerações, certo? Só que somente essa informação não vai ser suficiente para você conseguir resolver o problema, porque você precisa buscar pelo DHS, por aquele choque biológico, que é exatamente isso que causa a manifestação física, nada além disso, certo? Agora, onde que pode acontecer uma lealdade familiar nesse ponto? Então imagina que o avô teve diabetes. Esse avô teve diabetes por causa de um conflito biológico, por causa de um DHS, que no contexto da diabetes tem a relação de resistência, de luta, de eu estou contra uma situação, eu não aceito determinada situação ou fato, e essa luta, essa resistência, essa oposição, ela é o conflito da diabetes. Então eleva-se o açúcar no sangue para que eu tenha uma reserva de energia e consiga agir, faça aquilo que é preciso fazer, certo? Aí, nesse contexto, o avô teve diabetes, o pai também teve diabetes, e agora o paciente do terapeuta chega no consultório e também com diabetes. Aí ele investiga e identifica esse quadro familiar e vai olhar por esse prisma da lealdade. Como que nós entendemos isso na reprogramação? Existe uma lealdade? Sim, existe. Só que a lealdade não significa que essa pessoa, simplesmente porque existe esse padrão, ela vai repetir. E ela não tem diabetes só porque aqueles tiveram. Mas é preciso, além da lealdade, que essa pessoa passe pelo conflito biológico, pelo DHS, pelo choque. Então, o padrão de repetição, a lealdade, não é em relação ao sintoma, mas em relação ao padrão de comportamento, de repetição que gera o DHS, ou seja, a resistência. Então vamos pensar que esse avô, ele tinha muitos problemas financeiros. Ele vivia com dificuldades financeiras, não conseguia cumprir os objetivos, não conseguia cumprir metas no trabalho. E esse padrão de comportamento, o filho desse avô, no caso o pai do paciente, repete. Então a gente investiga a vida desse pai, ele também vai ter problemas financeiros, também vai ter limitações do trabalho, também vai viver com limitações financeiras, com problemas para sustentar a família, certo? E o paciente vai chegar com o que queixa? Com a diabetes. Só que qual que é a lealdade que nós vamos investigar quando conciliamos as duas visões? Exatamente uma lealdade em relação ao padrão de comportamento. Então, que tipo de resistência esse paciente está passando na vida? Com o que ele está lutando? Com o que ele está batendo de frente e não está aceitando como realidade, que pode ter esse contexto de repetição. Então talvez ele também esteja passando por uma situação financeira difícil, talvez ele esteja lutando contra algo no seu casamento, e é isso que a gente vai olhar como padrão de repetição, como lealdade sistêmica. Percebe então os contextos em que cada visão se encaixa? É uma complementariedade, certo? O biológico nos mostra o porquê que essa pessoa, especificamente que nos procurou, está com diabetes, com o sintoma físico. E o sistêmico nos faz ver por que todos aqueles que vieram antes também tiveram e por que essa pessoa está repetindo. Então isso nos permite dar um salto de consciência e ir além do biológico. Porque muitas vezes essa pessoa, entendendo simplesmente o DHS, ela vai resolver fisiologicamente, o sintoma vai embora, ela vai se curar. Só que não foi resolvido o padrão de repetição em relação àquele comportamento. Então a probabilidade de um filho, de um neto aparecer e repetir esse padrão de resistência ainda existe. É por isso que nós fazemos esse link entre o sistêmico, entre o sistema familiar e o biológico. Porque assim nós tratamos a pessoa, o cliente, o paciente, da maneira mais completa possível, levando em consideração todos esses aspectos da sua vida. Beleza? Então, pessoal, ficou clara essa parte? Qualquer dúvida podem comentar nesse vídeo, mandar alguma dúvida na minha fanpage, e estarei gravando mais vídeos nos próximos dias. Um abraço a todos e até a próxima.